mais nada, eu gostaria de deixar claro que eu sempre fui apaixonado pelo sobrenatural. Inclusive, quando se tratava de transformações, magias e por aí vai. Isso sempre me chamou atenção desde criança. Então eu sempre tive um contato a mais com esse tipo de coisa. Magia, ocultismo e coisas do tipo. Então, eu sempre tive curiosidade de me aprofundar no assunto cada vez mais. Até que eu descobri coisas que podiam mudar a minha vida. E sim, para melhor. Ou pelo menos eu achava isso, né? Aliás, a gente nunca vai saber o real significado de algo se a gente não se aprofundar mais no assunto. Enfim, em 1992, eu comecei a me envolver com magia, mas uma magia bem pesada mesmo. Na época, eu estava no ensino médio e os meus amigos sempre gostavam de fazer algumas brincadeiras a respeito de magia, coisas do tipo. Na época, colocávamos canetas em cima da mesa e esperávamos elas mexerem sozinhas. Jogávamos jogos de ocultismo e diversas outras coisas. E isso sempre me deixou com a pulga atrás da orelha a respeito desse assunto. Aliás, se você vê uma caneta se mexendo sozinha em cima da sua mesa, é óbvio que você vai querer saber exatamente o que está acontecendo e o que e onde exatamente é este outro mundo. O que as pessoas chamam de mundo espiritual. Meu nome é José, eu nasci no interior do Mato Grosso do Sul, em um pequeno município chamado Amambaí. Amambaí tem aproximadamente 39 mil habitantes. Não é lá grandes coisas, porém é uma cidade maravilhosa e muito bonita. E para quem não conhece nenhum ponto turístico da cidade ou nunca ouviu falar, se você pesquisar, você pode ver algumas fotos da cidade, inclusive as araras, que são o ponto principal da cidade. Na época que eu estudava com os meninos no ensino médio, e eu comecei a me aprofundar um pouco mais a respeito do assunto sobrenatural, eu comecei a ter muita vontade de colocar em prática, e assim fiz. Comecei a estudar sobre alguns livros que, entre aspas, estão disponíveis para nós, porém, os verdadeiros livros de verdade estão escondidos pelas verdadeiras seitas, nas quais a gente não conhece muito bem. Aliás, só quem participa realmente conhece. Um desses livros supostamente conhecidos e disponíveis, entre aspas, é o livro de São Cipriano. E nele aprendi diversas magias e feitiços que realmente me interessavam. E entre esses feitiços estavam o feitiço para atrair dinheiro, para conseguir um amor e também para se transformar em algumas criaturas malignas ou até invocá-las. Porém, pelo fato de ser uma magia muito perigosa, eu realmente fiquei com o pé meio atrás de me envolver com isso. Porém, a minha curiosidade não deixou que eu ficasse com medo suficiente a ponto de eu desistir e não colocar os feitiços em prática. Logo eu, que estava tão apaixonado e fascinado por esse tal ocultismo na época. Então, eu resolvi colocar em prática. Fiz primeiro o ritual do dinheiro. Esse ritual eu tinha que comprar alguns materiais para colocar em prática, que, se eu não me engano, na época eram 2 velas verdes, pimenta preta e arroz. Eu não vou explicar aqui o feitiço, pois eu não gosto mais de mexer com tais coisas. Porém, você pode ficar à vontade em pesquisar. E esse feitiço realmente deu certo. Ele não é um feitiço envolvendo magia que vai te garantir aquilo. Ele, na verdade, é um ritual para que você vibre na frequência do seu desejo e assim você atrairá para você mesmo aquilo que deseja, que no caso seria dinheiro. Até aí tudo bem. Isso é uma das coisas que eu comecei a me envolver, que era um pouco mais superficial. Porém, a seguir, comecei a colocar em prática coisas que mexiam com o corpo humano ou mexiam até com outras pessoas. Por exemplo, o ritual de encontrar o amor verdadeiro. Ok, eu fiz tudo o que me pediu no livro e coloquei em prática.
Passou uma semana e nada. Passou 2 semanas, continuei sem ter nenhum resultado. Porém, na terceira semana, eu conheci uma menina espetacular, justamente no mesmo colégio em que eu estudava com essa garotada toda. Essa menina era espetacular, ela era linda. E tudo que eu mais desejei na vida foi casar com ela. Porém, assim como eu posso dizer por experiência própria, a magia pode te dar muitas coisas, mas ao mesmo tempo, ela te tira muitas outras e até mesmo aquilo que você pediu. Então, deve-se tomar muito cuidado quando você quer se envolver com esse tipo de coisa. Aliás, eu não recomendo de jeito nenhum você se envolver com isso, pois eu me envolvi e me dei mal. Enfim, após conhecer essa garota, me apaixonei e vivi uma vida maravilhosa com ela. Eu, totalmente apaixonado, fiquei cego para os erros que me aprisionaram a ela. Por exemplo, o ciúme obsessivo, as constantes brigas que inclusive faziam tão mal para mim quanto para ela, e a possessão que tínhamos um pelo outro. Não apenas eu, ela também tinha. Enfim, foi um relacionamento falido. Pensei comigo mesmo, eu poderia ter me precipitado, conhecido o amor da minha vida, porém no momento errado. E o que seria isso? Nenhum de nós dois estávamos preparados o suficiente para ter um relacionamento saudável e isso acabou com que não deu muito certo. Enfim, não conseguimos manter muito tempo nosso relacionamento e resolvemos seguir as nossas vidas. E dentro desse tempo, eu acabei perdendo pouco a minha fé em todos esses rituais, entre aspas, que diziam ser milagrosos. Mas na verdade, eu estava fazendo de maneira errada, assim como fiz na segunda vez. Então, resolvi colocar um outro tipo de ritual em prática, que foi o ritual da transformação. Como eu tinha percebido que o ritual do dinheiro havia dado certo, porém o do amor não, eu tinha que fazer um terceiro ritual para ter certeza se funcionava ou não. Aliás, o primeiro deu certo, o segundo não deu, e o terceiro seria um divisor de águas ali. Então, me preparei tanto mentalmente quanto espiritualmente para preparar o terceiro ritual, que seria esse tal divisor de águas na minha vida, que eu queria ver se realmente essas magias tinham poder. Até aí tudo bem, me preparei, li bem, comprei tudo o que precisava, e então comecei a colocar em prática. Eu deveria fazer no chão um círculo de sal, e dentro desse círculo eu deveria desenhar um pentagrama com pedras e colocar fogo nele. Na época, eu não tinha consciência nenhuma daquilo ser satânico, até porque eu também não frequentava nenhuma igreja e não conhecia as forças do mal e nem a do bem. Eu não sabia diferenciar muito bem o que era bem ou mal. Naquele círculo, eu deveria atear fogo e apontar a minha varinha mágica e assim jogar mais sal no fogo, até que eu recitasse uma frase em latim, invocando a tal criatura, e então ela apareceria para mim. Então, assim como eu havia perdido meu grande amor, eu resolvi tentar me reconciliar com ela através de uma terceira magia. Então, eu resolvi invocar uma criatura chamada Zepar, na qual me ajudaria a reconquistar a minha mulher amada. Então, assim que apontei a minha varinha mágica, recitei as frases, joguei sal e neste momento o fogo deu uma explosão. Assim que o fogo explodiu, Zepar apareceu. Ele era muito inteligente com as suas falas, e eu realmente tinha que tomar cuidado para acabar não sendo seduzido por ele e acabando me dando mal. Até porque eu estava ali para mandar ele fazer algo para mim e não para ser seduzido, de modo com que ele conseguisse a minha alma e a levasse embora. Então, eu sabia que eu tinha que ser mais sábio do que ele ainda para poder conversar com ele. Porém, por um deslize, ele acabou me seduzindo e fez com que eu me transformasse em uma criatura terrível. Criatura com que algumas pessoas conhecem como o cão do inferno, o lobisomem, ou o nome que você quiser dar. E infelizmente, eu acabei me transformando nessa criatura.
Era uma dor terrível que eu sentia antes de me transformar. Eu sentia uma febre terrível. Eu sentia que eu ia morrer, mas eu não morria. Logo depois, meu corpo começava a doer de uma maneira terrível. Eu sentia como se os meus ossos fossem se quebrar. Mas eu sempre me encurvava para a frente e depois disso não me lembrava de mais nada. A única coisa que foi o meu objetivo de vida depois disso foi me livrar dessa tal maldição. E a única maneira, ou seria procurando uma igreja, que na época eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso, ou uma bruxa que pudesse reverter a situação. Então, eu fui atrás de uma bruxa. Aliás, o tanto que o pessoal falava mal das igrejas na época, eu fiquei com o pé meio atrás, fiquei meio receoso de procurar uma. Então, eu fui atrás de uma bruxa. Conheci uma bruxa chamada Madalena, e essa mulher me guiou a fazer outros rituais com o qual ela dizia que iria reverter a suposta maldição. Resolvi colocar todos em prática, porém nenhum deles teve sucesso algum. Ela pediu para que eu circulasse o meu quarto com sal, colocasse algumas pedras de quartzo para absorver energias ruins que se manifestavam no meu quarto durante a noite antes de eu me transformar, para ver se tinha algum efeito. Fiz tudo o que ela pediu e ela me receitou outros rituais. Eu fiz aproximadamente 5 e nada deu certo. Então, eu disse para ela que não iria tentar mais e descobri naquele momento que a magia pode te dar poder, pode te dar o que você quiser, mas ela também pode tirar a sua liberdade e ao mesmo tempo tirar tudo o que você tem. Eu posso dizer que a minha curiosidade me jogou no mais profundo do poço. E a única saída que eu tinha era procurar alguém que realmente pudesse me ajudar. Eu tinha um amigo na época que frequentava uma dessas igrejas e resolvi procurá-lo para perguntar se ele sabia ou já ouviu falar alguma vez sobre transformações, sobre magia ou coisa do tipo. Ele disse que não tinha conhecimento nenhum na área. Então, eu não resolvi pedir ajuda para ele, mas eu disse a ele que queria visitar a sua igreja um dia. E eu fui. Assim que cheguei, o meu corpo pegava fogo. Eu mal conseguia ficar dentro do lugar. Era como se a energia daquele lugar, de alguma forma, me queimasse, ou então me deixasse desconfortável. Eu sabia que não estava vibrando na mesma frequência daquele pessoal. E então, isso estava me incomodando muito. Eu só me lembro de estar acordado no meio do nada, sem roupas, com calor intenso. As minhas costas ardiam e era uma sensação terrível. Eu sabia naquele momento que aquilo tinha feito algum efeito, pois eu não sentia mais tanta dor, porém ainda me transformava. Então eu resolvia pedir mais ajuda e também mais frequente para aquele pessoal, porque talvez eles pudessem me livrar disso. Aliás, eu não tinha muita opção. O que eu poderia procurar? Nesse mesmo dia, o meu amigo me liga e me pergunta se está tudo bem. Ele disse que eu saí correndo enquanto o pessoal estava orando e sumi no mapa. Ninguém mais me encontrava. Eu dormi fora de casa e minha mãe ficou super preocupada comigo. Todo mundo tentou me ligar, mas ninguém me achava. Porém, eu não lembrava de nada. Eu só queria ter uma resposta para aquilo tudo. Então, eu resolvi realmente procurar aquela mesma igreja em que eu havia ido. E eu estava disposto a receber toda a ajuda possível. Então, eu fui novamente. Assim que eu cheguei lá, a energia foi diferente. Dessa vez, eu não fiquei tão incomodado quanto a última vez, porém meu coração ardia de uma maneira incrível. Eu digo incrível porque eu nunca havia presenciado aquilo antes. Era ruim, porém incrível. Diferente. E nisso, uma das pessoas veio para cima de mim, colocou a mão na minha cabeça e desde isso eu não me lembro de nada. Dizem elas que fizeram uma pequena exorção, pois eu estava carregado de coisas ruins, mas logo depois desse dia eu nunca mais me transformei, ou muito mesmo hesitei em procurar coisas malignas ou ocultas novamente. Não me fez bem. Lembrando aqui que eu não julgo nenhum tipo de religião que utiliza esse tipo de coisa. Porém,
Eu não gosto, até porque não tive uma experiência muito boa com isso. Talvez eu tenha colocado em prática da maneira errada, eu não sei. Não posso julgar ninguém. Porém, a experiência que eu tive foi essa e não foi muito agradável. Logo após tudo isso, eu vivi a minha vida normal. Eu não procurei me firmar em nenhuma religião específica, mas sim, eu passei a acreditar em Deus, passei a acreditar em Jesus e graças a Deus fui liberto. Hoje eu vivo uma vida maravilhosa. Não vou dizer que é um mar de rosa, aliás, todos nós temos problemas. Alguns têm problemas com empresa, outros têm com dinheiro, mas eu sei que além dessa vida existe algo que me espera que é muito maior do que eu possa imaginar. Eu acredito que a força que me libertou é muito maior do que qualquer força que me transformou e tirou tudo de mim. Aliás, me prometeram algo muito melhor, que seria a vida eterna, sem dor, sem sofrimento e para sempre. Eu creio nisso. Eu não sei se você crê. Assim como eu disse, não posso julgar ninguém. Mas isso foi tudo que presenciei, tudo que sinto e tudo que vivo até hoje. Agradeço a atenção de todos e esse é o meu relato. Muito obrigado e boa noite. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu me alistei no exército. Sempre gostei desse tipo de assunto, a respeito das Forças Armadas, Exército e entre outras coisas relacionadas a isso. E o meu interesse despertou ainda mais por esse assunto depois que o meu primo começou a prestar serviço na Marinha do Brasil. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, tem mais de 100 anos, e ela é passada de família em família, e hoje tenho o prazer de contar aqui para vocês. Os personagens dessa história, infelizmente, já faleceram devido ao tempo do ocorrido, mas vou contar a vocês com detalhes e em primeira pessoa para ficar mais cativante. Devido ao meu interesse pelas Forças Armadas, me alistei ao Exército com 18 anos de idade, assim como já citei aqui. Na época, era obrigatório que todos os homens servissem ao Exército. Então, como já era obrigatório, eu tinha, de qualquer jeito, que exercer a minha função. É claro que mesmo que se não fosse obrigatório, eu queria servir. Aliás, era uma paixão que eu tinha. Passado alguns anos que eu já estava no Exército, aconteceu uma guerra entre países e a embarcação que eu estava foi aprisionada fora do nosso país. Eu e meus irmãos tínhamos sangue lupino, e toda vez que nos sentíamos ameaçados, nós nos transformávamos e perdíamos a consciência de tudo o que fazíamos. Aliás, agíamos em defesa da nossa própria sobrevivência. Assim que a embarcação foi invadida, claro que me senti ameaçado. Então, naquele momento, me transformei, pulei no rio e saí pela mata. Eu geralmente perco a consciência, mas me lembro de flashes do momento. Lembro que acordei em meio à mata, sem comida, apenas com a roupa que estava no corpo e minha arma. Precisava de caçar para sobreviver. Naquele momento, ou eu tomava uma posição, ou simplesmente morria em meio à mata. Não estava no meu país pelo qual eu servia. Estava em um país vizinho e, na época, nosso inimigo em meio à guerra. Então, se eu fosse capturado, talvez poderia sofrer bastante. Usei as técnicas que aprendi no exército para sobreviver. E quando me sentia ameaçado, eu me transformava e isso me ajudou bastante. Aliás, na mata onde eu estava, existiam diversos animais selvagens que ameaçavam a minha sobrevivência. Mas graças a Deus, eu poderia me transformar e me defender. Consegui sobreviver por aproximadamente 20 dias e nesses 20 dias encontrei um pequeno povoado nesse país onde estava. E encontrei um casal de brasileiros nesse povoado que me acolheram em sua casa. Disse a eles que minha embarcação havia sido atacada, então eles me acolheram
e eu consegui ficar na casa dessas pessoas por aproximadamente 30 dias, sem levantar nenhuma suspeita. Aliás, na época, eu falava espanhol fluente. Eu sabia onde tinha tropas brasileiras e eu teria que procurar ajuda. Aliás, não tinha como sair de lá sozinhos. Procurei a embarcação que estava ali por perto e a encontrei rapidamente. Entrei a bordo, me apresentei, então me transferiram para casa novamente. Eu morava no Mato Grosso, onde atualmente é o Mato Grosso do Sul. Para você que não está entendendo, na época, o Mato Grosso era apenas um estado. Não existia essa divisão entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Nesse estado, eu comecei a servir e protegê-lo. Meu estado foi invadido e eu fui capturado novamente. No meio da ação dos soldados inimigos, me senti ameaçado e me transformei. Lembro que fui atacado por diversos cantos e eles sabiam que aquelas armas comuns não poderiam me capturar. Porém, pelo fato dos seus soldados sempre ficarem em meio à mata, eles sempre carregavam consigo um dardo tranquilizante que, infelizmente, me afetava. Lembro que fui acertado por esse dardo tranquilizante e quando acordei, eu não sabia onde eu estava mais. Naquele momento, permaneci transformado. Aliás, eu sempre me transformava em lobisomem quando me sentia ameaçado e naquele momento eu não conseguia sentir mais nada além de me sentir ameaçado contra minha própria sobrevivência. Aliás, eu sabia que não estava no meu país, que eu havia sido transferido para outro lugar, que eu tinha sido capturado e que a minha vida estava em jogo. Naquele momento percebi que ao meu redor estavam diversos outros soldados brasileiros. Retomei a consciência e sabia que deveria tomar alguma atitude. Naquele momento percebi que as grades eram reforçadas e eu não conseguiria fazer nada. Percebi que eu não estava mais transformado, então provavelmente eles iriam me tirar da cela para obter alguma informação de mim. Ou talvez me usar até como uma arma de guerra. Na época, não tinham tecnologia o suficiente para nos controlar. Aliás, como que controla a mente de alguém? Não tem como. Então, eles sabiam que eu amava o meu país e jamais me tornaria aliado deles, não importa o que me oferecessem. Foi dito e feito. Me tiraram da cela para obter informações, porém assim que destrancaram a cela, eu me transformei, derrubei os 2 soldados que estavam ao meu redor e tirei os outros soldados brasileiros que estavam na cela ao lado da minha. Naquele momento, corremos para a mata e ficamos foragidos. Não tínhamos muito o que fazer, simplesmente esperar reforços. Eu não tinha comunicação entre os soldados que estavam comigo, e eles também estavam com muito medo. Aliás, eles nunca tinham visto algo semelhante a mim. Eu não conseguia conversar com eles, mas lembro dos seus rostos assustados quando olhavam para mim. Ao mesmo tempo, sentiam segurança por eu ter tirado eles da cela. A surpresa deles é que nunca haviam visto uma criatura como eu, mas a segurança é que eles sabiam que eu estava do lado deles. Ficamos escondidos em meio à mata, e chegou o momento que as tropas já estavam nos procurando. Sabíamos que não iríamos sobreviver naquele momento, porque assim que nos encontrassem, eles não iam poupar esforços para dar fim a mim e aos meus companheiros. Mas eu poderia defendê-los. Aliás, eu tinha força. Me escondi em um ponto estratégico, esperei as tropas inimigas passarem e naquele momento pulei em suas costas e acabei com eles. Pegamos as suas armas e invadimos os acampamentos onde eles estavam. Encontramos mais prisioneiros brasileiros. Fomos tomando o controle da situação. Conseguimos pegar um rádio que estava no acampamento e entrar em contato com as nossas tropas que estavam no nosso país. Nisso, elas poderiam enviar reforços
e nos tirar daquele território inimigo. Aliás, estávamos cercados de soldados inimigos naquele momento. Eles hesitaram em atacar porque tinha conhecimento que existia uma criatura estranha entre os soldados que estavam tomando os acampamentos pouco a pouco. Mas chegou o momento que eles planejaram um ataque para tomar o acampamento onde estávamos e colocaram um plano em ação. Me lembro que cercaram o acampamento e naquele momento não hesitei e me transformei. A minha agilidade e rapidez fez com que eu derrubasse todos os soldados que estavam em volta do acampamento, e com isso as nossas tropas estavam em vantagem. Tínhamos armas e tínhamos tudo para poder nos defender até a chegada de reforços. Nesse meio tempo que tomamos de acampamentos e não fomos atacados, o nosso país fez uma aliança com outro país vizinho, e isso nos deu uma certa vantagem. Aliás, descobrimos que o nosso acampamento onde estávamos alojados ficava bem na divisa com esse outro país. Então, as tropas desse país eram nossas aliadas também. Entramos em contato com elas e pedimos reforços para que pudéssemos nos deslocar de onde estávamos até o seu país, e lá ficaríamos seguros até ser transferidos de volta para o Brasil. Nisso, pedimos ajuda e eles nos ajudaram. Enviaram reforços e conseguimos nos deslocar até o país vizinho, no qual era o nosso aliado, e de lá pegaríamos um avião de volta para o Brasil. Nisso, os companheiros que estavam comigo contaram toda a verdade ao meu respeito para os nossos aliados e também para as tropas brasileiras. Nisso, eles sabiam que poderiam me usar como vantagem para tomar território. Nisso, fui transferido para o Rio Grande do Sul, que precisava se defender pelos constantes ataques que estava sofrendo. Nisso, me colocaram na linha de frente. Em meio a um ataque, fomos atacados por todos os lados. Porém, a tropa inimiga estava em grande quantidade, então eu não conseguia defender todos. Me lembro que estávamos em um campo e nesse campo ficaram diversos soldados feridos. Devido à minha agilidade e força, eu conseguiria transportar 2 pessoas de cada vez para o departamento médico, que ficava no centro do nosso acampamento. Ficava aproximadamente 1,5 km desse campo no qual fomos atacados. E assim foi feito. Peguei 2 de cada vez. No total, era mais ou menos em média 52 soldados feridos que eu consegui levar até o alojamento. Infelizmente, não consegui pegar todos, mas consegui salvar em média 52 vidas. E isso foi muito importante para mim. Chegaram reforços nessa invasão e conseguimos tomar novamente o campo onde estávamos. Eles viram meu esforço para salvar os soldados da guerra e nisso me transferiram para um lugar que estava em paz até que a guerra acabasse. E também, devido aos diversos ferimentos que tive, precisava ser tratado. Apesar de não sentir dor depois, alguns ferimentos persistiram no meu corpo mesmo depois da transformação acabar. Não medi esforços para ajudar os meus companheiros. Aliás, toda vez que me transformava, perdia a consciência, mas dentro de mim existia algo que falava mais forte, que era a necessidade de servir e ajudar o meu país. Meus companheiros, após a guerra acabar, chegaram em mim e me agradeceram por salvar as suas vidas. Graças a Deus, usei isso como um dom e para salvar as pessoas e não para destruir. Aliás, na época, passávamos por um momento muito difícil no nosso país e para não torná-lo mais difícil, consegui usar isso para o bem e não para o mal.